E vem aqui, Robinho. Deixa eu apresentar o nosso pregador de hoje. Quero ler aqui uma escritura antes. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu acho que se assemelha muito com o Robson. Já vou adiantar, nós não somos irmãos gêmeos. Por mais que ele fica muito feliz quando as pessoas falam isso. Né, Maria? Cadê a Maria? Né, Maria? Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, fala assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Creio muito que não é só o Robinho, mas nós temos outros jovens aqui, Rafinha que tem pregado, o Vitão que tem pregado, o Caio também tem pregado, e eu também, porque eu me considero jovem também, né? Mas acho que a questão que Paulo fala aqui para Timóteo não é o fato de ser jovem, mas é o fato de ser exemplo, né? E você tem sido esse exemplo aqui para nós, né? Eu acho que sua vida no sentido já é uma pregação para nós, né? Então o Robinho tem servido muito, o Robinho é um cara incrível, é um cara super contagiante, onde você está perto do Robson, você está dando risada, tem sido um irmão muito fiel a Deus. Então eu acho que é um privilégio poder realmente ver você aqui pregando, né? Acho que o Ed estudou a Bíblia com você e o Caio. Então, gente, vamos receber aí o nosso irmão, que é um bebezinho na fé, né? Um aninho. Ainda para 10 anos. Um aninho. Então, cara, eu quero fazer uma oração antes de o Robson pregar aqui para nós, tá bom? Mas só queria dar essa introdução, porque o Robinho realmente tem sido um cara incrível, tá bom? Vamos orar pelo Robinho. Deus, muito obrigado mais uma vez pelo culto, por todas as coisas que já fizemos, já cantamos, já ceamos, já ofertamos. E eu quero nesse momento orar junto com toda a igreja pelo nosso irmão Robson, que tem sido um irmão muito fiel, tem sido um discípulo incrível. Queremos orar para que o Senhor possa usar a vida dele, e nós não temos dúvida disso. Então dê tranquilidade a ele, que ele possa falar todas as coisas que o Senhor colocou ao longo da semana no coração dele, que o Robson possa nos ensinar com muita autoridade, porque a vida dele demonstra isso para todos nós aqui como igreja. Então fique com ele, que possa ser um momento muito alegre para ele de poder estar aqui pregando para nós, Pai. Obrigado pela vida dele, obrigado por cada um que está aqui. Em nome de Jesus, estou muito grato. Amém. Amém. Legal, Paty. Aí, Robinho. Taca a espada, Robson. Ei, som. Bom dia, igreja. Bom dia. Vocês estão bom? Estamos bom. Então tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Robson e eu faço parte dos jovens profissionais aqui da igreja de Ribeirão Preto. E hoje eu vim trazer mais um exemplo de uma igreja na Bíblia. Porque nesse mês a gente está em maio, né? Maio, mês das mães. A gente está falando sobre igrejas exemplares, né? E hoje eu vim trazer o exemplo da igreja de Filipos. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E o tema da nossa mensagem hoje é unânimes na luta pela fé do Evangelho. E ao longo do nosso tempo juntos vocês vão descobrir o porquê desse tema. E para começar, Filipos era uma cidade que ficava perto da igreja que vimos na semana passada com o nosso irmão Rafinha, que era Tessalônica. Como vocês podem ver ali no mapa ali, não sei se dá para ver direito, mas ali onde está circulado é Filipos, e um pouco mais abaixo, alguns quilômetros, fica Tessalônica.
E Filipos era uma colônia romana dentro da Macedônia. E foi a capital da província romana na Macedônia, que atualmente hoje é a Grécia. A Rafinha falou um pouco disso também. E ela ficava localizada no topo de uma colina. E a cidade de Filipos também era rica em fontes. Então era uma cidade que estrategicamente era segura por estar no alto de uma colina. E por ela ser rica em fontes, ela tinha sua própria água, seus próprios sistemas de água, digamos, né? E quase todas as pessoas que chegavam da Ásia e precisavam ir para a Europa, eles passavam por Filipos. E Filipos era praticamente uma porta de entrada para ambas as regiões. Então era uma cidade que tinha uma movimentação de pessoas, de estrangeiros muito alta ali. Então ela tinha até uma economia razoável, né? E por ela ser uma capital da província romana, culturalmente o povo daquele lugar, eles cultuavam os deuses romanos naquela época. E cultuavam outros deuses orientais também, o Baal e Astarote. Eles cultuavam esses deuses ali. E por ela ser uma cidade totalmente do domínio romano, ela não tinha nenhuma sinagoga. Então, sobre a cidade de Filipos, era até uma cidade boa de se morar, porque tinha água, era segura, tinha uma economia boa. Era uma excelente cidade para se morar, mas não para cristãos. Era uma cidade difícil se você fosse um cristão morar e permanecer naquele lugar. E a nossa ideia com essa série de aulas sobre igrejas exemplares é para que possamos olhar exemplos inspiradores de igrejas biblicamente saudáveis para nós nos dias de hoje. E que se você faz parte de alguma igreja, nós queremos que você possa ter uma referência para análise do que é uma igreja biblicamente saudável. E se você não faz parte de nenhum contexto de igreja, eu quero te inspirar a enxergar o que é, segundo a Bíblia, uma igreja saudável. E agora a gente vai ver um pouco da origem dos primeiros cristãos nessa igreja de Filipos, né? Que foi uma mulher, assim como aqui em Ribeirão Preto, que sua primeira batizada foi uma mulher, em Filipos também foi. E isso está lá em Atos. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 16. Eu vou pôr aqui no telão também, para quem quiser acompanhar. Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao 15. Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 15. O pessoal do fundo está me ouvindo bem, hein? Sim. Amém? Posso ler? Amém. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então aqui é basicamente o contexto da fundação da igreja de Filipos, que ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, em meio a muitas perseguições. Não foi fácil para Paulo essas viagens que ele estava fazendo. E no início a obra era limitada a algumas mulheres, né, que se reuniram ali perto do rio. E Lídia, que era vendedora de púrpura, foi a primeira convertida da igreja. E aí logo se reuniram a ela o carcereiro de Filipos e a família dele. Alguns estudiosos alegam que esse carcereiro é aquele mesmo carcereiro que estava no episódio de Paulo e Silas na prisão, que fica lá em Atos 16 também. Se vocês quiserem ver o resumo dessa história,
no decorrer dessa semana vocês lê lá em Atos 16, do 11 a 40, que é praticamente a viagem toda de Paulo, né? E a gente vai se concentrar aqui vendo alguns elementos da igreja de Filipos, na carta aos Filipenses. Então eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Eu vou pôr aqui no telão também. Filipenses 1, do 3 ao 5. Amém? Amém. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então aqui um elemento que a gente vê da igreja de Filipos era a generosidade. Eles eram uma igreja muito generosa, não somente com as pessoas que não faziam parte da igreja, mas eles eram muito generosos com os próprios irmãos da igreja. E era nítido ver a alegria que Paulo tinha quando ele falava da igreja de Filipos. É como se Paulo tivesse constrangido com tanta generosidade que aquela igreja demonstrava. Talvez Paulo nem estava esperando receber alguma ajuda enquanto ele estava preso. Mas aí um belo dia, Filipos envia um irmão chamado Epafrodito com uma ajuda financeira para Paulo. E essa ajuda chega até Paulo e para suprir muito mais do que ele podia imaginar, porque Paulo relata isso, que ele foi amplamente suprido e foi muito mais do que ele precisava realmente. E os irmãos se reuniram e fizeram isso para ele. E eles não mediram esforços em ajudar Paulo, eles arriscaram a própria vida. Epafrodito arriscou a própria vida para que essa ajuda chegasse até Paulo. Porque eles estavam tão dispostos a arriscar a vida para ajudar o irmão, que eles não olharam a cultura daquela cidade, eles não olharam os costumes e não olharam também a questão do que poderia acontecer fisicamente com eles, porque a cidade não tinha bons olhos para cristãos naquela época. Então a generosidade que a igreja de Filipos tinha, ela ia muito mais além do que o medo de ser zombado, do que o medo de ser morto, do que o medo de acontecer qualquer coisa. Eles cooperavam com o Evangelho de Cristo, é o que Paulo diz, né? E nós, como igreja, precisamos desse coração, esse coração generoso, que mesmo que tivermos que arriscar nossa vida para ajudar algum irmão na fé que esteja necessitado, a gente não hesite em fazer isso. A gente lembre desse exemplo da igreja de Filipos, que arriscava mesmo. A ajuda tem que chegar ao nosso irmão. A gente precisa ajudar nosso irmão. Se a gente não ajudar, quem vai ajudar? Então vamos ajudar. E vamos ver mais um elemento da igreja, que na verdade é um ensinamento muito sólido que Paulo passa para eles, que fica em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 a 11. Filipenses 3, do 7 a 11. Aí, Robinho. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
E aqui a gente vê uma declaração muito forte de Paulo, dizendo que praticamente tudo que veio na vida dele antes de Cristo, ele considerava como esterco. Tudo. E porque ele entendia que a partir de Cristo, a riqueza que Cristo trouxe é uma riqueza muito maior, é uma riqueza inigualável, uma riqueza incomensurável, inexplicável, é uma riqueza inacreditável. Paulo ele quis inspirar os irmãos de Filipos a terem a mesma compreensão que a riqueza de Jesus Cristo que ele teve ao olhar para a própria vida. E quando Paulo quer inspirar a igreja de Filipos, eu creio que ele quer nos inspirar também, a igreja de Ribeirão Preto. Amém. Que precisamos olhar para nossas vidas, tudo que temos e já conquistamos até aqui, seja estudar na melhor faculdade do mundo, ter conquistado o melhor emprego, estar num relacionamento que nos supre e qualquer outra coisa, tudo isso a gente pode até considerar um tesouro que a gente não quer abrir mão e não quer perder, mas que se a gente comparar isso a Cristo, será que isso realmente é muito? Muito bom. Será que essas coisas realmente é um tesouro imensurável se comparado a Cristo? E aqui tem algumas perguntinhas, depois eu posso mandar para vocês. O que para mim é riqueza? O que para mim é esterco? E onde está Cristo na minha vida? Riqueza ou esterco? Para a gente refletir no decorrer dessa semana. E mais uma vez eu gostaria de falar que se você faz parte de algum contexto de igreja, eu gostaria que você viesse a refletir comigo se hoje eu tenho enxergado Jesus Cristo e sua riqueza, que é a graça, como a maior riqueza da minha vida. E o quanto eu tenho contribuído para essa comunidade de Ribeirão Preto entender que Cristo e a graça dele é a maior riqueza que a gente pode ter. E se eu tenho tido dificuldades para ver todas as minhas conquistas terrenas como esterco se comparado a Cristo. São coisas para a gente refletir. Então, família, Cristo, ele chamou eu, chamou você, chamou cada um de nós para sermos seguidores que vão entender que tudo que veio na nossa vida antes de Cristo é considerado como esterco. A gente não pode comparar isso com a glória de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E se você que está nos visitando, que não faz parte de nenhum contexto de igreja, e querendo conhecer uma igreja que siga verdadeiramente Jesus Cristo, Paulo mostra aqui que se você conhecer a riqueza da glória de Jesus, ou seja, se você conhecer o plano de Deus para a sua vida, se você entender o que seguir Jesus Cristo significa, você vai entender que priorizar Jesus e viver como ele viveu é uma riqueza. E você vai entender porque Paulo disse que tudo que ele tinha antes de Cristo, ele considerava como esterco. E para isso eu te convido a estudar a Bíblia com a gente e criar convicções sobre o que é ser um seguidor de Jesus, o que uma igreja e como sua vida pode ser exemplo na vida de outras pessoas. Amém. Então procure quem te convidou, se você conheceu através do Instagram, de algum meio, que você nos procure para a gente estudar a Bíblia juntos e vocês terem mais convicções e entender o que realmente é seguir a Cristo. Amém. Legal, irmão. Bom. Muito bem, Robson. E um último ponto aqui que eu quero abordar com vocês, que está documentado na igreja de Filipos, fica lá em Filipenses 1 também, do versículo 27 ao 30. Eu vou colocar aqui também, mas eu não sei se vai lá. Ensina, Robinho. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele.
já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então Paulo, que estava preso, inicia esse trecho falando para os filipenses sobre qualquer circunstância que estiver acontecendo, independente de qualquer coisa, é que eles exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E o motivo que Paulo ele fala isso é devidamente ao contexto dos irmãos que viviam ali na cidade de Filipos, porque ali era uma capital romana, na Macedônia. E muitos que se tornavam seguidores de Cristo naquela época eram bombardeados pela cultura local ali. E às vezes, muitos dos que se tornariam cristãos também iriam passar por essa luta, né, dessa cidade. Porque ela tinha um forte patriotismo que tomava conta das pessoas e daquele lugar. E por isso que Paulo recomenda que esses irmãos, eles precisavam exercer a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Ou seja, eles precisavam se cuidar para que o patriotismo, que era característico daquela cidade, não abalasse a fé dele e não se elevasse aos princípios bíblicos que eles aprenderam, que eles tinham que praticar dia após dia. E às vezes, quantos de nós, aqui mesmo, nos dias de hoje, com algum tempo de cristãos, cai nesse engano de deixar se corromper por algum costume, por alguma tradição, por algo também, algum costume da nossa família, e acaba deixando um pouco de lado algo que a gente viu na Bíblia, algo que a gente aprendeu na Bíblia. É algo para a gente se refletir também. E Paulo segue dizendo aos filipenses o que quer ouvir a respeito deles. E eu vou fazer trecho por trecho para a gente refletir juntos aqui. Ele fala para eles permanecerem firmes num só espírito, para que eles não tenham nenhuma divisão, para que eles sejam unidos através do Espírito Santo de Deus e da fé em Jesus. Que isso esteja acima de qualquer assunto que esteja acontecendo. E que a maior influência deles deve ser a fé única em Jesus Cristo. E mais uma pergunta: você tem sido alguém unido em espírito na sua comunidade ao redor? E Paulo diz também, para eles lutarem unânimes pela fé do Evangelho. Se eles seguirem firmes em um só espírito, eles conseguiriam lutar unânimes pela fé do Evangelho. Isso significa que eles teriam uma concordância e uma união geral sobre os assuntos relacionados à fé em Jesus Cristo. E eles lutariam da melhor maneira contra as dificuldades em seu redor. Paulo também fala para eles não se intimidar pela oposição à sua fé. Ou seja, se lutarmos unidos pela fé do Evangelho, a gente não se intimidaria com as oposições à nossa volta. Muitas pessoas estão com a fé intimidadas pelas oposições, né, que temos por aí. E aqui Paulo fala para a gente não se intimidar, ainda que a gente seja a minoria. Eu sei que é difícil lutar contra a minoria, mas a Bíblia ela nos encoraja mesmo sendo a minoria, a gente não se abalar por isso. É muito difícil a gente levantar nossa bandeira em meio a um lugar que quase ninguém levanta. Se a gente for fazer até um paralelo com um time de futebol, se você está com a camisa do Corinthians no meio da torcida do Flamengo, você vai se sentir muito intimidado, porque ninguém ali está levantando a bandeira do Corinthians, mas você está levantando. E a gente está levantando a bandeira de Cristo, mas a maioria do mundo não está levantando. E a gente tem que continuar, mesmo em volta dessa maioria, continuar levantando essa bandeira de Cristo. E Paulo também diz: considere privilégio, além de crer, poder sofrer por Cristo. O sofrimento que os filipenses estavam passando por causa do Evangelho de Cristo deveria ser motivo de privilégio, Paulo diz. Pois nesses ambientes de sofrimento que eu e você temos nossa fé esticada. E nesse momento que Paulo fala isso, ele estava preso. Então ele tinha total autoridade para falar isso, né? Para nos encorajar com isso. E que o sofrimento
nenhum tipo de sofrimento terá ou tem o poder de ser maior do que Cristo fez por nós. O sofrimento significa que você está tentando levar o Evangelho além da sua zona de conforto e a zona de conforto do próximo também. E Paulo também quer mostrar a você e eu que há um brilho em ser cristão, que somos a chama da esperança para a humanidade, para eles conhecer aquilo que realmente é suficiente para mudar a vida deles. É a gente que vai mostrar isso para as pessoas através de Cristo. E para encerrarmos, eu gostaria de ir lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16. Amém? Amém. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então aqui é um encorajamento muito, muito forte que Paulo dá para nós, para a igreja de Ribeirão Preto. E eu queria falar algumas coisas sobre esse encorajamento, né? Que mesmo em meio aos sofrimentos e às perseguições que a gente possa passar, isso não pode ter poder suficiente para ofuscar o nosso brilho em Jesus Cristo. A gente tem que brilhar mais ainda no meio dessa escuridão, digamos. E que o sofrimento de Paulo e da igreja de Filipos não foram em vão, porque eu e você estamos aqui para continuarmos lutando unânimes pela fé do Evangelho. E eles fizeram tudo isso que vimos até aqui para que eu e você brilhe como estrelas em meio a um gigante universo que se opõe e rejeita a mensagem de Cristo. Então eu encorajo a cada um aqui a brilhar como uma pequena estrela que você é em Cristo Jesus. E que você não tenha medo de ir mais fundo na riqueza de Cristo para a sua vida. E que se tem uma coisa que quando Jesus voltar fará você olhar para trás e saber que você não viveu inutilmente, é que você tentou lutar pelo Evangelho dele. Amém. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar, para a gente refletir. Senhor Deus, meu querido Pai, muito obrigado pelo Senhor, mesmo em sofrimento de alguns irmãos, naquela época, o sofrimento de Paulo, pelo sofrimento da igreja de Filipos, que perseveraram, continuaram firmes, para que de alguma forma essa mensagem chegasse até nós, Deus. Peço que o Senhor aumente cada vez mais o nosso brilho, Pai. Peço que cada vez mais essa chama venha estar cada vez mais acesa dentro de nós, Deus. E que a gente venha ter coragem e ousadia para enfrentar este mundo aí fora, Deus. Sabemos que não é fácil, às vezes no trabalho, na faculdade, ou até mesmo na nossa família, mas o Senhor nos chama para levantar essa bandeira. O Senhor nos chama para que a gente defenda o Evangelho e lute. E era uma das características que essa igreja tinha, Pai. Que nós possamos ser generosos, assim como eles foram, e não medir esforços de ajudar principalmente nossos irmãos que estão na missão. Que a gente venha ter essa ousadia também, Pai, para enfrentar a maioria aí fora, Senhor. Seja a cultura, seja o sistema, seja qualquer coisa. Mas a bandeira de Jesus precisa ser levada e levantada, Pai. Então eu te peço que o Senhor nos conduza essa semana, conduza até o dia que o Senhor voltar, para que nós venhamos conseguir, Pai, chegar no final da caminhada e dizer que combatemos o bom combate, que a gente venceu, Deus. Muito obrigado, Deus, por esta mensagem, muito obrigado por este dia, e é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.